Boa noite a todas e todos. Eu sou Antônio aqui da Tapera, obrigado pela presença. Agradecemos bastante. Mais uma noite muito especial aqui no nosso espaço. Estamos recebendo, além de uma grande obra, de um grande autor, organizada e a tradução feita por amigos, enfim, estamos também entre pessoas muito queridas. E eu queria também agradecer a Editora 34, mais uma vez, por nos trazer mais um bom lançamento, um evento bonito, e que a gente se orgulha muito de poder receber a Editora 34, uma das primeiras grandes e importantes editoras que fizeram eventos com a Tapera e que trouxeram aqui obras de grande qualidade para o nosso. Eu vou passar a palavra para o editor aqui da Editora 34, o Alberto, que vai falar umas palavrinhas de introdução. Obrigado, Alberto. Obrigado, Antônio Carlos. Na verdade, eu aqui devia falar em nome da Editora 34, agradecendo a Tapera, que tem feito tantos eventos de poesia vivos e fundamentais. Agradecer a presença de todos vocês, dentro e fora da sala. E agradecer, sobretudo, a Joana Barossi e o Cid Piquet, porque, no fundo, é a eles que a gente deve esse lançamento do Nicanor Parra em português. Meu papel é muito aqui efêmero. Na verdade, eu acho que eu tenho aquele papel, um pouco seria de quebrar uma garrafa de champanhe, né? Eu acho que livro é um pouco como um navio, assim, né? Os navios, quando vão ao mar, alguém quebra a garrafa de champanhe. Então, eu gostaria de quebrar uma garrafa de champanhe na cabeça de vocês dois, em primeiro lugar, ou no livro. Mas, em suma, porque, de fato, o livro tem alguma coisa da ordem do navio que transporta muita gente junto para outros lugares, para outros destinos. E eu fico um pouco tocado aqui também, pensando que, no caso, o Nicanor Parra trata-se de um poeta que cresceu olhando o Pacífico, e a maioria de nós aqui cresceu, de certo modo, olhando para o Atlântico. Então, esse livro é também uma ponte Atlântico e Pacífico, lembrando que tem muitos arquitetos presentes, e que uma das coisas que o Paulo Mendes da Rocha sempre fala é dessa necessidade de a gente achar um caminho do Atlântico para o Pacífico. Então, acho que o Parra é um poeta forte, complexo, ele não tem uma faceta só, tem muitas. A palavra dele vai ecoar aqui daqui a pouco na voz de vários leitores e poetas leitores. Então, eu vou deixar vocês com isso. Antes, dizendo o seguinte: esse livro começou muitos anos atrás, devido à paixão da Joana pelo Parra, e ela foi, inclusive, encontrá-lo no Chile. Isso está relatado no pós-fácil da nossa edição. Então, é um projeto que vem de longo tempo, depois foi duro comprar os direitos, teve uma série de coisas, depois nós tínhamos questões contratuais de prazo, o Cid, que era o editor do livro, entrou também como tradutor. Então, no fundo, é a esses dois que a gente tem que agradecer, e eu particularmente, porque foi a paixão desses dois que, vamos dizer, que me apresentou o Parra também. Então, agora, passo a palavra à Joana. Não sei, eu fiquei pensando muitas coisas que eu poderia dizer nesse momento, mas eu sinto fortemente uma vontade só de agradecer também, agradecer muito vocês pela confiança, essas muitas conversas que a gente teve na editora, marcada aí por essa primeira, que eu apresentei um pouco que eu achava que tinha que ser essa antologia, sempre pensando em como que a gente podia apresentar esse poeta para o público brasileiro que ainda não tinha uma tradução, digamos, à altura assim, de sua obra. Então, primeiro, a aproximação e pensamento aqui, sobretudo entre nós três, foi como que a gente apresenta esse cara. Então, a gente ficou no começo entre uma dúvida forte entre fazer uma publicação do Poemas e Antipoemas, que é esse livro de 1954, que eu acho que é o livro que alça ele ao seu poder e a sua poder poético, a sua linguagem, a sua reverberação latino-americana em geral. Então, ou a gente fazia esse livro completo, ou a gente pensava em como essa poesia lançada ali em 54 se desenvolveu na obra do Parra nos anos seguintes. Então a gente falou, não, vamos fazer uma coletânea, uma antologia antipoética. Então, pensando o que são, porque o livro são poemas e antipoemas. Então, vamos pegar isso e ver como que se desenvolveu até
meados ali da década de 70, quando foi o golpe do Chile. Então, pensando em... a nossa antologia toma isso assim como princípio e, obviamente, a obra dele tem outras vertentes que acontecem nesse meio tempo, então eu acho que esse livro é só uma abertura para a gente, em português, começar a entrar, né? E é uma escolha entre várias, então, não sei, bem-vindos aí a nosso coletado, né, de Parra. Eu preciso muito agradecer a algumas pessoas, além da 34, desses dois. O Nicolás Giano, que está aqui, que me deu o meu primeiro livro do Poemas e Antipoemas, que eu acho que eu gostaria de ficar registrado. O Fabrício Corsaletti, que lá no começo ajudou bastante, sobretudo nesse debate, trazendo Parra para outros poetas. Eu e ele, a gente sentou muitas vezes para discutir tradução e discutir ele. Então, muito obrigada, Fabrício. E eu escolhi, para começar, um poema que se chama Epitáfio. Curiosamente, o Parra deixa a gente esse ano, então a gente tinha também uma correria para falar, não, vamos fazer agora, porque honrar um pouco esse... E o Epitáfio é uma espécie de um autorretrato. Epitáfio. De estatura mediana, com uma voz nem fina nem grossa. Filho mais velho de um professor primário e de uma costureira doméstica. Magro de nascimento, ainda que adorador da boa mesa. De faces esquálidas, mas sim abundantes orelhas. Com um rosto quadrado, em que os olhos muito mal se enxergam, e o nariz de boxeador mulato sobre uma boca de ídolo asteca. Tudo isso banhado por uma luz entre irônica e pérfida. Nem muito esperto, nem doido varrido. Fui o que fui, uma mescla de vinagre e azeite de oliva, um embutido de anjo e besta. E seguindo um pouco nesse ritmo do autorretrato, eu gostaria de pedir para o Zé ler o poema que chama Autorretrato. Eu tenho... Vejam a responsabilidade que me foi dada, né? Eu acho que eu aceitei só porque, como eu brinco com a Jo sempre, eu devia vir aqui para fazer um agradecimento ao Parra, porque depois de ler o pós-fácil que a Jo escreveu, e que foi tão belamente acolhido no livro, eu fiquei com a impressão que ela pediu ele em casamento. E ele não aceitou. E essa foi a minha sorte. A gente ainda não se conhecia. Autorretrato. Considerem, rapazes, esta língua roída pelo câncer. Sou professor de um colégio obscuro e perdi a voz de tanto dar aulas. Depois de tudo ou nada, faço 40 horas semanais. Que tal minha cara esbofeteada? Verdade que dá pena só de olhar? O que acham deste nariz apodrecido pela cal de um giz tão degradante? Em matéria de olhos, a 3 metros não reconheço minha própria mãe. O que aconteceu? Nada. Acabei com eles de tanto dar aulas. A luz ruim, o sol, a venenosa lua miserável. E tudo isso para quê? Para ganhar um pão imperdoável, duro como a cara do burguês, com sabor e cheiro de sangue. Para que nascemos como homens, se nos dão uma morte de animais?
Às vezes, pelo excesso de trabalho, vejo formas estranhas no ar. Ouço corridas insanas, risadas e conversas criminais. Vejam só estas mãos, estas bochechas brancas de cadáver, estes poucos cabelos que me restam e estas negras rugas infernais. No entanto, eu fui assim como vocês, jovem, cheio de belos ideais. Sonhei que fundia o cobre e limava as faces do diamante, e hoje aqui estou eu, atrás dessa mesa desconfortável, embrutecido pelo lenga-lenga das 500 horas semanais. Esse poema a gente leu muitas vezes de madrugada, quando a gente discutia sobre a sala de aula, sobre os nossos alunos. A gente voltava, vamos lá ler de novo aquele poema. A gente pegava e lia de novo, as 500 horas semanais, as 40 que viram 500, né? Agora eu gostaria do Fabrício, que o Fabrício lesse, que ele escolheu. Obrigado. Boa noite. Esse poema chama Ata de Independência. Independentemente dos desígnios da Igreja Católica, me declaro país independente. Aos 49 anos de idade, o cidadão tem todo o direito de se rebelar contra a Igreja Católica. Que a terra me trague se eu minto. A verdade é que me sinto feliz à sombra destas acácias em flor, feitas à medida do meu corpo. Extraordinariamente feliz à luz destas borboletas fosforescentes que parecem cortadas com tesouras feitas à medida da minha alma. Que me perdoe o Comitê Central. Em Santiago do Chile, a 29 de novembro de 1963, plenamente consciente dos meus atos. Esse chama Ritos. Cada vez que regresso ao meu país, depois de uma longa viagem, a primeira coisa que faço é perguntar pelos que morreram. Todo homem é um herói pelo simples fato de morrer, e os heróis são nossos mestres. E, em segundo lugar, pelos feridos. Só depois, não antes de cumprir este pequeno rito funerário, me considero com direito à vida. Fecho os olhos para ver melhor e canto com rancor uma canção do começo do século. Uma dica agora. Se vocês quiserem escutar a voz do Parra, tem muitas dissertações dele, muitos vídeos dele no YouTube, lendo seus próprios poemas e tal. E ele tem uma cadência monótona, e ele fala sempre sem nenhuma entonação, e ele acompanha essa, né? E eu acho que, em contraposição a isso, eu pedi para Paloma Mecosi, cadê a Paloma? Uma atriz de voz retumbante, gostaria que ela lesse uns poemas para a gente. Mudanças de nome. A vocês, amantes das belas letras, faço chegar meus melhores desejos. Vou mudar os nomes de algumas coisas. Minha posição é essa. O poeta não cumpre sua palavra, se não muda o nome das coisas. Por que motivo o sol continuará se chamando sol? Peço que se chame Missifus, aquele das botas de 40 léguas. Meus sapatos parecem ataúdes? Saibam vocês que, de hoje em diante, os sapatos se chamam ataúdes. Comunique-se, anote-se e publique-se, que os sapatos mudaram de nome. De agora em diante, se chamam ataúdes. Bom, a noite é longa. Todo poeta que se preze deve ter seu próprio dicionário. E antes que eu me esqueça, até o nome de Deus é preciso mudar.
Que cada um o chame como quiser. Esse é um problema pessoal. Esse chama Composições, são dividido em 2 poemas, que é um poema. Composições. 1. Cuidado. Todos mentimos, mas eu só falo a verdade. A matemática cansa, porém nos dá de comer. Enquanto que a poesia escrevemos para viver. Ninguém quer se preocupar com as janelas quebradas. Se escreve contra si mesmo por culpa dos demais. Como é sujo escrever versos. Um dia, sem mais nem menos, vou dar um tiro na testa. 2. Tudo parece estar mal. O sol parece estar mal. O mar parece estar péssimo. Os homens estão sobrando. As nuvens estão sobrando. Arco-íris não dá mais. Meus dentes estão cariados, ideias preconcebidas, espírito inexistente. O sol dos pobres aflitos, uma árvore cheia de micos, a desordem dos sentidos, imagens desconexas. Só dá mesmo para viver de pensamentos roubados. A arte me degenera, a ciência me degenera, o sexo me degenera. Aceitem que Deus não existe. Um comentário breve, essa imagem. Ontem a gente deu uma entrevista para o Globo e voltou muito essa imagem do tiro na testa. Ela aparece em vários poemas do Parra e claramente é sempre uma lembrança da irmã dele que se matou. A Violeta Parra pegou um tiro na testa. E eu acho que é uma dica só de buscar referências. Dentro desse livro tem várias referências a Violeta e essa admiração que ele tinha por ela. Sobretudo porque ele era esse professor de matemática, dentro do departamento de matemática. Ele se considerava ali um covarde dentro da academia, uma pessoa que não punha a mão na massa, que simplesmente identificava problemas e não ia a campo. E essa pequena irmã dele, porque a Violeta é pequenininha, é uma mulher da terra, do desbravamento, dos trabalhos e da coleta. Ela identifica o problema e vai atrás, ela coleta a música popular e traz isso de volta para o Chile. Então ele sempre tem esse posicionamento assim, de plena admiração pela irmã dele, que se matou muito tempranamente. Enfim, essa dor aparece em vários lugares no livro. Agora eu queria muito que o Yuri lesse talvez um dos poemas chaves, assim, porque ele é um poema que não... Primeiramente, ele é publicado sozinho, depois ele entra em algumas coletâneas que o próprio Parra faz, que se chama Manifesto. Como bom negacionista, o poeta tem que fazer o seu manifesto. Obrigado pelo convite. Manifesto. Senhoras e senhores, esta é nossa última palavra. Nossa primeira e última palavra. Os poetas baixaram do Olimpo. Para os mais velhos, a poesia foi um objeto de luxo, mas para nós é um artigo de primeira necessidade. Não podemos viver sem poesia. Diferentemente dos mais velhos, e digo isso com todo respeito, nós sustentamos que o poeta não é um alquimista. O poeta é um homem qualquer, um pedreiro que constrói seu muro, um construtor de portas e janelas. Nós conversamos na linguagem do dia a dia, não acreditamos em signos cabalísticos. E tem mais. O poeta está aí para que a árvore não cresça torta. Esta é a nossa mensagem. Nós denunciamos o poeta demiurgo, o poeta barata,
o poeta rato de biblioteca. Todos esses senhores, e digo isso com muito respeito, devem ser processados e julgados por construir castelos no ar, por desperdiçar espaço e tempo escrevendo sonetos à lua, por agrupar palavras ao acaso, a última moda de Paris. Para nós, não. O pensamento não nasce na boca, nasce no coração do coração. Nós repudiamos a poesia de óculos escuros, a poesia de capa e espada, a poesia de chapéu de aba larga. Por outro lado, propiciamos a poesia de olhos abertos, a poesia de peito aberto, a poesia de cabeça descoberta. Não acreditamos em ninfas nem tritões. A poesia tem que ser isto: uma garota rodeada de espigas ou não ser absolutamente nada. Agora sim, no plano político, eles, nossos avós imediatos, nossos bons avós imediatos, se refrataram e se dispersaram ao passar pelo prisma de cristal. Uns poucos se tornaram comunistas. Bom, não sei se o foram de fato. Suponhamos que foram comunistas. O que sei é o seguinte: não foram poetas populares, foram veneráveis poetas burgueses. Há que dizer as coisas como são. Apenas um ou outro soube chegar ao coração do povo. Cada vez que puderam, se declararam em palavras e ações contra a poesia engajada, contra a poesia do presente, contra a poesia proletária. Aceitemos que foram comunistas, mas a poesia foi um desastre. Surrealismo de segunda mão, decadentismo de terceira mão, tábuas velhas devolvidas pelo mar. Poesia adjetiva, poesia nasal e gutural, poesia arbitrária, poesia copiada dos livros, poesia baseada na revolução da palavra quando deveria se fundar na revolução das ideias. Poesia de círculo vicioso para meia dúzia de eleitos, liberdade absoluta de expressão. Hoje nos persignamos perguntando para que escreveriam essas coisas, para assustar o pequeno burguês, tempo perdido miseravelmente. O pequeno burguês não reage, senão quando se trata do estômago. Como vão assustá-los com poesias? A situação é esta. Enquanto eles defendiam uma poesia do crepúsculo, uma poesia da noite, nós propugnamos a poesia do amanhecer. Esta é a nossa mensagem. Os resplendores da poesia devem chegar a todos igualmente. A poesia é bastante para todos. É isso, companheiros. Nós condenamos, e isto sim, digo com respeito, a poesia de pequeno Deus, a poesia de vaca sagrada, a poesia de touro furioso. Contra a poesia das nuvens, nós opomos a poesia da terra firme, cabeça fria, coração quente. Somos terrafirmistas convictos, contra a poesia dos cafés, a poesia da natureza, contra a poesia de salão, a poesia da praça pública, a poesia de protesto social. Os poetas baixaram do Olimpo. Boa noite a todos. Obrigado, Yuri, pela bela leitura. Eu o Yuri conheço há uns 20 anos, fiquei muito feliz porque a Joana convidou, entre os leitores que ela escolheu, 2 grandes amigos meus, o Fabrício, naturalmente, porque foi uma pessoa que foi fundamental para esse livro desde o começo, e o Yuri, que também é amigo dela. Mas eu queria dizer só que o Yuri eu conheço há uns 20 anos, e a primeira vez que eu vi o Yuri foi na frente da Faculdade de Letras, lendo um poema do Cacaso, muito bem como ele lê, e eu falei, pô, esse cara é legal. Eu lembro, não vou repetir o poema aqui, porque é um poema barra pesado, pornográfico, mas enfim. Alguns agradecimentos a vocês todos, a Tapera, ao Antônio, e, bom, a Joana, naturalmente, que trouxe esse projeto para a editora, ali por volta do 2014, né, quando o Parra estava completando 100 anos.
ela já tinha essa relação de longa data, de admiração, eu já estava tentando ir lá, conhecer o Parra, etc. e tal. E eu estava começando, na verdade, a conhecer o Parra. Tive a sorte de, nessa época, ser convidado por alguns amigos que, infelizmente, não estão aqui, o Heitor Ferraz e o Paulo Ferraz. Eles bolaram uma homenagem ao Parra na Casa das Rosas, me convidaram. Eu, muito honestamente, falei que eu não era um grande conhecedor de Parra, mas que topava ir lá participar. E comecei a ler loucamente. Como a ideia era ler também alguns poemas, eu já comecei a traduzir, porque, enfim, traduzo desde sempre. E aí houve essa confluência, porque nesse momento a Joana veio com esse projeto de fazer o livro e passamos muito tempo tentando conseguir os direitos, foi uma batalha que finalmente, infelizmente, deu certo. Bom, então, primeiro agradecimento à Joana, ao Heitor Ferraz, que não está aqui, ao Paulo Ferraz, não puderam vir. O Paulo Ferraz não sei se está aqui, acho que não vi ainda. E eu vou fazer um agradecimento muito estranho aqui à Leonora, a filha da Joana e do Zé, porque graças a ela eu entrei nesse projeto, né? Porque no meio, depois de 2 anos tentando conseguir os direitos, quando a gente conseguiu, Joana, agora manda brasa. Logo depois ela ficou grávida e isso atrasou um pouco a parte dela. Chegou uma hora que a gente já tinha anunciado a tradução e tal, e nós já nos conhecíamos e tal. Eu entrei para conseguir cumprir o prazo que a gente tinha com a editora e com o público também, porque o livro estava anunciado, principalmente porque, como o Parra morreu esse ano, né, essa expectativa cresceu e eu tive a sorte de entrar nesse projeto com muita alegria. Só queria falar também uma coisa que a gente já se conhecia de algum tempo antes, por causa de amigos em comum e tal, e o jeito como o Yuri leu agora esse poema Manifesto, e uma passagem que ele fala: a poesia tem que ser isto, uma garota rodeada de espigas ou não ser absolutamente nada. Quando eu conheci a Joana, você sabe o que eu vou falar. Quando eu conheci a Joana, eu fui pegar uma carona para um sítio que a gente frequentava dos amigos aqui em Biúna, e aí a Marcela falou: vai com a Joana, ela vai para lá, eu te apresento. Não conhecia, eu fui encontrar com ela no metrô Butantã, a gente foi para casa da sua mãe para pegar o Uno e ir para Ibiúna. Fomos para Ibiúna, era a festa de São João, vai ser rápido. Chegamos lá, primeiro dia, como é que vai ser, com compras, tal, jantar. Fomos incumbidos de fazer as compras. Fomos ao mercado, compramos tudo, faltava o milho. E aí a gente saiu, pegou a estrada e saiu perguntando: onde é que tem milho? E os caras: não, daqui a 8 quilômetros vai ter. A gente vai atrás do milho e tal, não tem milho. Andamos um bocado, já com o carro atulhado de compras. A certa altura a gente parou num bar, a Joana desceu, chegou lá para um local, falou: cara, onde é que tem milho? Ele falou: se você andar mais não sei quantos quilômetros, vai ter um lugar que tem milho. Ou então você volta ali na esquina, sobe o barranco e pega. Como assim pega? Tem uma plantação, sobe lá no milharal e pega o milho. Aí ela se empolgou na hora e falou: vamos roubar milho. E aí a gente fez isso, né? A gente voltou, subiu o barranco, entrou, roubou e voltou para casa com o carro entulhado de milho roubado e girassóis roubados também na beira da estrada. Acho que o Parra ficaria orgulhoso dessa gênese, né, que deu origem ao livro. Enfim. Tem... E os milhos ficaram muito bons, inclusive, feitos na lenha. Bom, agradecimento também ao Fabrício, que foi fundamental, que já foi embora, que tinha outro compromisso, mas foi a pessoa que, né, desde o começo, a Joana e ele e outras pessoas estavam lá com um grupo de leitura e tradução, então essa proposta chegou, enfim, encaminhada pelo Fabrício, que é um grande amigo, trabalhou lá, companheiro, tradutor e tal. E, enfim, é o Heitor que eu já falei, o pessoal da editora sempre, o Betito, o Danilo, ajudaram muito em todo o processo, inclusive nas traduções. Quem mais? A Camila, minha namorada, também, que foi fundamental, fez uma grande revisão do espanhol, deu altas sugestões para as traduções, inclusive sugeriu poemas para incorporar, né, para fazerem parte do livro, um dos quais ela vai ler daqui a pouco, foi uma sugestão excelente. E acho que já falei demais. Eu queria convidar... Quem é que falta convidar? Desculpa, estou meio confuso aqui. Quem é que estava na minha lista? Yuri já foi. Gente, desculpa. O Smart, vocês dois, né? Acho que é isso. Vou convidar o Smart Irelli, que é um grande amigo, poeta e tradutor também, que está traduzindo Anne Carson para 34, aliás. Já traduziu, só falta a gente editar. Que vai ler um poema. Madrigal. Eu já peço desculpas antecipadamente, porque tem um cavalgaduras aqui que eu vou tropeçar, né? Não vai dar certo, mas
Madrigal. Ficarei milionário uma noite graças a um truque que me permitirá fixar as imagens num espelho côncavo ou convexo. Acredito que o êxito será completo quando conseguir inventar um caixão de fundo duplo que permita ao cadáver espiar outros mundos. Já queimei muito as pestanas nesta absurda corrida de cavalos em que os jóqueis são lançados de suas cavalgaduras e vão parar no meio dos espectadores. É justo, então, que eu tente criar algo que me permita viver tranquilamente, ou que pelo menos me permita morrer. Tenho certeza que minhas pernas tremem, sonho que caem todos os meus dentes e que chego atrasado para um funeral. É mais um bem breve e bem precioso. Se chama Me Defino como um Homem Razoável. Como homem razoável, Senhor. Me defino como homem razoável, não como professor iluminado, não como vate que sabe de tudo. Claro que às vezes me pego fazendo papel de galã incandescente, porque não sou um santo do pau oco, porém não me defino como tal. Sou um modesto pai de família, um Ferrabras que paga seus impostos, nem Nero, nem Calígula, um sacristão, um homem ordinário, um aprendiz de santo do pau oco. Queria convidar a Camila de Moura, minha companheira, para ler o Defesa de Violeta Parra, grande poema. Talvez o poema mais lírico do livro. Bom, peço desculpas, esse é um poema um pouco longo, mas, enfim, deve sê-lo. Chama-se Defesa de Violeta Parra. Pela minha breve pesquisa, eu entendi que esse poema foi escrito em 2 momentos. Ele teve 2 versões. Uma antes da morte da Violeta, que é a irmã do Nicanor, celebérrima, e uma depois da morte trágica dela, que a Joana comentou mais cedo. Enfim, vocês vão entender. Defesa de Violeta Parra. Doce vizinha da verde floresta, hóspede eterna do abril florido, grande inimiga dos pés de Amora, Violeta Parra. Jardineira, louceira, costureira, bailarina da água transparente, árvore cheia de pássaros cantores, Violeta Parra. Tens percorrido toda a comarca, desenterrando cântaros de argila e libertando pássaros cativos entre as ramagens. Preocupada sempre com os outros, quando não com o sobrinho, com a tia, quando é que vais te lembrar de ti mesma, viola piedosa? A tua dor é um círculo infinito que não começa nem termina nunca. Porém, tu te sobrepões a tudo, viola admirável. Quando se trata de dançar a cueca, do teu violão ninguém jamais escapa. Até os mortos saem a dançar cueca valseada. Cueca da Batalha de Maipu, cueca do naufrágio do Angamos, cueca do terremoto de Tian, todas as coisas. Nem bandurria, nem cotovia, nem sabiá, nem codorniz livre nem cativa. Tu, somente tu, 3 vezes tu, ave do paraíso terrenal. Tagarela, gaivota de água doce, todos os adjetivos são poucos, todos os substantivos são poucos para te nomear. Poesia, pintura, agricultura, tu fazes tudo às 1000 maravilhas, sem o mínimo esforço, como quem bebe uma taça de vinho. Porém, os secretários não te estimam e te fecham a porta de tua casa e te declaram guerra até a morte, viola dolente. Porque tu não te vestes de palhaço, porque tu não te compras nem te vendes, porque falas a língua desta terra, viola chilensis. Porque tu os desmascaras no ato. Como vão gostar de ti, eu me pergunto, quando são só uns tristes funcionários cinzentos como as pedras do deserto, não é mesmo? Por outro lado, tu, violeta dos Andes, flor da cordilheira da costa, és um manancial inesgotável de vida humana.
Teu coração se abre quando quer, tua vontade se fecha quando quer, e tua saúde navega quando quer, águas acima. Basta que tu a chames por seus nomes, para que as cores e as formas se levantem e andem como Lázaro em corpo e alma. Ninguém pode queixar-se quando tu cantas a meia voz ou quando gritas como se estivessem te degolando, viola vulcânica. O que tem de fazer quando te ouvem é guardar um silêncio religioso, porque teu canto sabe aonde vai perfeitamente. São raios o que sai da tua voz, rumando aos 4 pontos cardeais, vindimador ardente de olhos negros, Violeta Parra. Eles te acusam disso e daquilo. Eu te conheço e digo quem tu és, ó cordeirinho disfarçado de lobo, Violeta Parra. Eu te conheço bem, mana velha, norte e sul do país atormentado, Valparaíso afundado para cima, Ilha de Páscoa. Sacristã, cuiaca de andacojo, tecedeira de rendas e bordados, fazedora velha de anjinhos, Violeta Parra. Os veteranos de 79 choram ao te ouvir soluçar no abismo da noite mais escura, lâmpada de sangue. Cozinheira, ama seca, lavadeira, ajudante, todos os ofícios, todas as tonalidades do crepúsculo, viola fúnebres. Eu não sei o que dizer nesta hora. Minha cabeça dá voltas e mais voltas, como se eu tivesse bebido cicuta, minha irmãzinha. Onde vou encontrar outra Violeta? Nem que percorra campos e cidades, ou que fique sentado no jardim como um inválido. Para te ver melhor, eu fecho os olhos e retrocedo até os dias felizes. Sabes o que estou vendo? Teu avental salpicado de maque. Teu avental salpicado de maque. Rio Cautín, Lautaro, Vista Alegre, ano 1927, Violeta Parra. Porém, eu não confio nas palavras. Por que não te levantas dessa tumba a cantar, a dançar, a navegar em teu violão? Canta-me uma canção inesquecível, uma canção que não termine nunca, uma canção apenas, uma canção é o que te peço. Que te custa, mulher, árvore florida? Ergue-te de corpo e alma do sepulcro e faz estalar as pedras com tua voz, Violeta Parra. Isto é o que eu queria te dizer. Continua tecendo teus arames, teus ponchos araucanos, teus cantarinhos de Quintiamali. Continua polindo noite e dia teus toromiros de madeira sagrada, sem aflição, sem lágrimas inúteis, ou, se quiseres, com lágrimas ardentes. E lembra-te que és um cordeirinho disfarçado de lobo. Bom, para terminar, eu queria ler 2 poemas do Parra. Obviamente, do Parra. Eu me desconcertado toda vez que eu ouço esse poema. 2 poemas que eu gosto muito, um pouquinho longos, mas eu leio mais rápido, então vai ser rápido. Um que é um dos primeiros poemas que eu traduzi dele, que eu adoro, assim, acho que é a cara do Parra. E o segundo é o último poema do livro, que vocês vão entender por que tinha que ser o último poema do livro. O primeiro é o Cartas do Poeta que Dorme numa Cadeira. Ele é numerado, mas eu vou pular os números para não ficar tão monótono. Eu digo as coisas tal como são. Ou sabemos tudo de antemão, ou nunca saberemos absolutamente nada. A única coisa que nos permitem é aprender a falar corretamente. Todas as noites sonho com mulheres. Algumas riem ostensivamente de mim, outras me acertam um golpe na nuca. Não me deixam em paz. Estão em guerra permanente comigo. Me levanto com cara de trovão, do que se deduz que estou louco, ou pelo menos que estou morto de medo. Custa bastante trabalho crer num Deus que deixa suas criaturas abandonadas à própria sorte, à mercê das ondas da velhice e das doenças, para não dizer nada da morte. Sou dos que saúdam as carroças.
Jovens, escrevam o que quiserem, no estilo que acharem melhor. Já correu sangue demais por baixo das pontes para continuar acreditando, acredito, que só se pode seguir um caminho. Em poesia, tudo é permitido. Doença, decrepitude e morte dançam como donzelas inocentes ao redor do lago dos cisnes, seminuas, bêbadas, com seus lascivos lábios de coral. Fica declarado que não existem habitantes na lua, que as cadeiras são mesas, que as borboletas são flores em movimento perpétuo, que a verdade é um erro coletivo, que o espírito morre com o corpo. Fica declarado que as rugas não são cicatrizes. Toda vez que por alguma razão tive que descer da minha pequena torre de tábuas, voltei tiritando de frio, de solidão, de medo, de dor. Já desapareceram os bondes, cortaram as árvores, o horizonte está cheio de cruzes. Marx foi negado 7 vezes e nós continuamos por aqui. Alimentar abelhas com fel, inocular o sêmen pela boca, ajoelhar-se numa poça de sangue, espirrar na capela ardente, ordenhar uma vaca e derramar-lhe o próprio leite na cabeça. Das nuvens do café da manhã aos trovões da hora do almoço e daí aos relâmpagos do jantar. Eu não fico triste facilmente. Para ser sincero, até as caveiras me fazem rir. Cumprimenta-os com lágrimas de sangue o poeta que dorme numa cruz. O dever do poeta consiste em superar a página em branco. Duvido que isto seja possível. Só com a beleza me conformo, a feiura me causa dor. Última vez que repito a mesma coisa. Os vermes são deuses, as borboletas são flores em movimento perpétuo. Dentes cariados, dentes quebradiços, eu sou do tempo do cinema mudo. Fornicar é um ato literário. Aforismos chilenos. Todas as ruivas têm sardas. O telefone sabe o que diz. Nunca perdeu mais tempo a tartaruga do que quando tomou lições da águia. O automóvel é uma cadeira de rodas. O viajante que olha para trás corre o sério perigo de que sua sombra não queira segui-lo. Analisar é renunciar a si mesmo. Só é possível raciocinar em círculo. Só se vê o que se quer ver. Um nascimento não resolve nada. Reconheço que me caem as lágrimas. Um nascimento não resolve nada, só a morte diz a verdade. A poesia mesmo não convence. Nos ensinam que o espaço não existe, nos ensinam que o tempo não existe, mas seja como for, a velhice é um fato consumado. Seja o que a ciência determinar. Me dá sono ler os meus poemas e, no entanto, foram escritos com sangue. Bom, espero não ter esquecido nada, mas eu queria ler só esse último e com isso a gente vai beber e fumar em algum lugar. O Parra tem uma das imagens e das metáforas, os motivos mais reconhecidos na obra dele é a morte materializada na tumba, no sepulcro, no ataúde, né? E acho que ficou muito legal encerrar o livro com esse poema que se chama O Anti-Lázaro. E diz assim: morto, não se levante dessa tumba. O que ganharia em ressuscitar? Uma façanha e depois a rotina de sempre. Não te convém, meu velho, não convém. O orgulho, o sangue, a avareza, a tirania do desejo venéreo, as dores causadas pela mulher. O enigma do tempo, as arbitrariedades do espaço. Reconsidere, morto, reconsidere. Já se esqueceu de como eram as coisas? Qualquer dificuldade você já explodia em impropérios a torto e a direito. Tudo te incomodava. Você não suportava mais nem a presença da sua própria sombra. Memória fraca, velho, memória fraca. Seu coração era um monte de escombros. Estou citando seus próprios escritos. E de sua alma não restava nada. Para que voltar ao inferno de Dante? Para que se repita toda a comédia? Que divina comédia nem milonga. Fogos de artifício, ilusão de ótica, isca para caçar ratos gulosos. Isso sim seria um disparate. Você é feliz, cadáver, é feliz. Neste sepulcro não te falta nada. Você não tem com que se preocupar. Alô, alô, está escutando? Quem é que não iria preferir o amor da terra aos carinhos de uma triste prostituta? Ninguém que esteja em seus 5 sentidos, a não ser que tenha pacto com o diabo.
Fique deitado, homem, fique deitado, sem as aguilhoadas da incerteza, amo o Senhor do seu próprio ataúde, na quietude da noite absoluta, livre de tormentos e canseiras, como se nunca tivesse estado em pé. Não ressuscite por nenhum motivo, não tem por que você passar nervoso. Como disse o poeta, você tem a morte inteira pela frente. Obrigada a todos pela presença. E há boatos que a gente não autografa o livro que não é nosso, né? É uma expropriação. Mais como a expropriação revolucionária. E nada, como quem diz, leiam o livro e podem negar tudo que a gente está dizendo, tudo que a gente acha. E não, mas eu acho que última coisa. Isso era muito importante desde o começo. Fazer uma edição bilíngue, ou seja, o convite é leiam em espanhol, a nossa tradução é apenas uma das possíveis milionárias, infinitas versões. Bem-vindos à Parra.